O sol começava a se erguer no horizonte, espalhando uma luz pálida sobre as casas de madeira e palha da vila de São Bento do Norte. O cheiro de maresia misturava-se ao aroma forte do peixe fresco que ainda descansava em cestos. O barco asterisco marinheiro feliz asterisco balançava lentamente na pequena enseada, pronto para partir. Batista, homem de cabelos grisalhos e rosto marcado por décadas de sol e sal, observava o mar com olhos experientes. Ao seu lado, Tonho ajeitava as redes com um sorriso nervoso, ansioso para a pescaria do dia. Sombra, o mais jovem e misterioso do grupo, permanecia silencioso, com o olhar fixo no infinito da linha onde o céu se encontrava com o oceano. Enquanto o barco se afastava da costa, o som das ondas batendo contra o casco era o único som a preencher o ar. O mar parecia um espelho calmo, quase real, como se escondesse segredos em suas profundezas. Batista sentiu um arrepio que não sabia explicar, uma inquietação que crescia a cada milha navegada. Tonho, ao contrário, falava alto, cheio de esperança, dizendo que aquele seria o melhor dia de pesca da sua vida. Sombra continuava a observar, como se esperasse por algo que os outros não viam. Após horas sob o sol, quando o calor começava a pesar sobre as costas dos pescadores, uma formação rochosa começou a surgir no meio do oceano, uma elevação que não constava em nenhum mapa ou registro. Era um arrecife esquecido, um ponto isolado, coberto por uma névoa tênue e fria, mesmo sob o calor do meio-dia. Batista franziu o senho. Não gostava de lugares esquecidos. Ali, o mar parecia mais denso, pesado, quase como se estivesse parado em um ritmo próprio. Decidiram lançar as redes ali. Para surpresa e espanto, peixes de tamanho e cores que jamais haviam visto começaram a se agarrar às armadilhas. Escamas iridescentes refletiam a luz do sol em tom de prata e azul. Tonho ria alto, seus olhos brilhando com ganância. Mas Batista sentiu o estômago se fechar. Um cheiro estranho pairava no ar, algo metálico e antigo, como ferro queimado misturado a sal velho. A água ao redor do barco parecia pesada, quase viscosa, como se o mar estivesse se tornando uma armadilha líquida. Antes que pudessem recolher as redes, Sombra puxou algo enroscado. Era um amuleto feito de ossos quebrados e conchas, preso por uma corda de linho que parecia ter séculos. O objeto estava coberto por uma crosta de sal endurecido, e no centro, um olho esculpido em pedra negra parecia pulsar com uma energia silenciosa. Sombra segurou o amuleto com cuidado e, em voz baixa, disse: "Isso é mais que um pedaço velho. É uma proteção, ou um aviso." Tonho, irritado, deu um passo à frente e jogou o amuleto no mar com desprezo, rindo do medo dos outros. Batista permaneceu em silêncio, olhando para as águas que engoliam o objeto, seu coração batendo pesado. Ao iniciar o retorno, o que deveria ser uma viagem tranquila, virou um pesadelo silencioso. Os peixes que haviam capturado começaram a se desfazer em um lento apodrecimento, suas escamas caindo como folhas secas, a carne ganhando um tom acinzentado e fedendo a morte. O barco ficou envolto por uma névoa fina e salgada, e o ar parecia gelar, mesmo sob o sol ardente. Batista sentiu o peso do silêncio crescente, enquanto Tonho olhava nervoso para as águas calmas, como se esperasse que algo surgisse delas a qualquer momento. Quando finalmente tocaram a costa, o cheiro já os acompanhava, um odor forte e amargo que os moradores notaram assim que se aproximaram. O mar tinha guardado um segredo sombrio naquele arrecife esquecido, e agora ele começava a se espalhar para além das ondas, em direção à vila. Os dias que se seguiram à volta do asterisco marinheiro, feliz asterisco, foram marcados por um silêncio pesado e estranho na vila de São Bento do Norte. Batista, Tonho e Sombra evitaram as conversas nos mercados e nas praças, como se carregassem um segredo que não podiam dividir. A pesca, embora farta, trazia consigo um cheiro nauseante que se impregnava nas roupas, nas ruas e até mesmo nas casas. As pessoas começaram a cochichar, a evitar o porto, e as crianças pararam de brincar perto da água. Os peixes vendidos no mercado apodreciam rapidamente, mesmo antes do sol se pôr, suas carnes virando pastas esbranquiçadas e moles. Moradores passaram a sentir náuseas e tonturas. Animais de estimação começaram a desaparecer, e cães uivavam pela noite, com olhos fixos no mar, como se pressentissem algo errado. Batista sentia uma angústia crescente. Nas noites em que conseguia dormir,
Seus sonhos o levavam para o mar revolto, uma vastidão negra que engolia a vila inteira. Ele se via lutando contra ondas feitas de sal e sangue, enquanto uma voz profunda sussurrava seu nome, chamando-o para o fundo. Tonho começou a ficar inquieto, como se a ansiedade o consumisse por dentro. Certa noite, ao olhar para o mar sob a luz pálida da lua, ele jurou ter visto vultos emergindo das águas, figuras humanas, porém distorcidas, com corpos cobertos por crostas brancas e olhos vazios que brilhavam com uma luz fria e morta. Quis contar para alguém, mas a dúvida o paralisava. Seria apenas sua mente pregando peças, fruto do medo e do cansaço? Sombra, no entanto, se tornou cada vez mais estranho. Passava horas sentado na praia, imóvel, encarando o arrecife distante, como se esperasse que algo surgisse dali. Seus olhos estavam fundos e escuros, carregando um peso invisível. Quando falava, suas palavras saíam em sussurros, cheias de uma urgência silenciosa. Numa madrugada de maré baixa, quando a água recuou muito além do normal, uma cena sinistra se revelou. A areia molhada se estendia por centenas de metros, e no leito exposto do oceano, pegadas gigantescas surgiam, profundas e desordenadas, com marcas que lembravam dedos longos, cobertos por escamas. As pegadas seguiam da água em direção à vila, como se algo saísse das profundezas para invadir o mundo dos vivos. Na mesma noite, um velho pescador conhecido por sua sabedoria foi encontrado morto em sua rede, enroscado como se tivesse lutado para se libertar. Os olhos estavam abertos, fixos em um vazio absoluto, e o corpo estava coberto por uma camada grossa de sal que cintilava sob a luz da lua, dando a impressão de que ele havia sido submerso em salmoura. O rosto trazia uma expressão de pavor indescritível. Dona Conceição, a benzedeira da vila, visitou a casa do pescador ainda naquela madrugada. Ao ver o corpo, murmurou apenas uma frase, cheia de um peso ancestral. Eles voltaram. Ninguém perguntou quem eram eles, mas todos na vila entenderam que algo terrível despertara nas profundezas do mar. A calmaria que antes envolvia a vila deu lugar a um medo sutil, uma presença invisível que pairava no ar e congelava os corações. O mar não era mais um lugar seguro, e a sensação de que algo observava do outro lado da maré crescia a cada noite. O amanhecer trouxe uma luz cinzenta que parecia mais pesada que o normal. Batista, inquieto, decidiu confrontar Sombra. Era hora de saber a verdade que o amigo mantinha guardada. Encontrarão-se perto do cais, onde o cheiro de peixe podre ainda insistia em ficar. Batista perguntou com voz firme, quase com raiva contida. O que você viu naquele arrecife? O que você sabe que não nos contou? Sombra permaneceu em silêncio por um instante, os olhos mirando o mar revolto que ainda engolia a luz do dia. Finalmente, suas palavras vieram como uma sombra fria. Aquilo não é só um arrecife. É uma prisão antiga. Um selo feito pelos nossos antepassados para prender o que chamamos de homens do sal. Batista franziu o senho, desacreditando. Tonho, que os acompanhava, cruzou os braços, impaciente, rejeitando aquilo como superstição. Sombra explicou que, muito tempo atrás, um grupo de homens da vila havia sido amaldiçoado pelos deuses do mar. Eles haviam devorado a carne dos afogados, profanando o sagrado equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Como punição, foram transformados em seres que se desfazem em sal, condenados a vagar no fundo do oceano, presos pelo selo no arrecife. Mas o selo fora quebrado. O amuleto encontrado por Sombra e jogado no mar por Tonho era a chave que mantinha os homens do sal presos. Agora, libertos, eles voltavam para buscar vingança, para arrastar vivos para o fundo e aumentar o exército da maldição. Naquela mesma noite, a vila foi envolvida por uma névoa densa. A maré subiu além do esperado, tingindo-se de um vermelho profundo, como sangue diluído na água. O silêncio da vila foi quebrado por passos lentos e arrastados. Na praia, figuras surgiram das águas. Eram altas, magras, com a pele escamosa e crustosa, cobertas por sal que refletia a luz da lua. Seus rostos eram grotescos, bocas costuradas por algas, olhos vazios brilhando em um azul pálido que parecia perfurar a alma. Cada movimento exalava uma lentidão cadavérica, mas havia uma intenção clara: caçar, capturar. Um deles segurava o amuleto de ossos, a mesma peça que Tonho havia descartado, agora símbolo de sua libertação. A vila se tornou um campo de silêncio aterrador, onde o medo se espalhava como uma maré lenta,
e cada sombra parecia esconder um desses monstros sedentos por vingança. A vila de São Bento do Norte parecia ter sido engolida por uma sombra que não se dissipava. O céu estava pesado, denso, com nuvens que se moviam lentamente, como se observassem a vila com paciência cruel. O vento que soprava trazia o cheiro metálico do mar misturado ao odor acre e persistente do sal, um lembrete constante do que havia sido rompido. As poucas lâmpadas que ainda piscavam nas ruas tremeluziam, como se lutassem contra uma escuridão invisível que parecia querer invadir cada casa, cada coração. O silêncio da noite era absoluto, exceto pelo rugido distante e profundo do mar, um som que parecia um lamento, uma respiração dolorosa de algo muito antigo e enfurecido. Batista, Tônio e Sombra encontravam-se na velha igreja abandonada, cujo interior estava mergulhado em sombras, os vitrais sujos filtrando a pouca luz da lua em manchas difusas no chão de pedra. A atmosfera ali era opressiva, impregnada por histórias esquecidas, sussurros de antigas preces. Enquanto vasculhavam as paredes, encontraram inscrições quase apagadas, rabiscos e símbolos que pareciam pulsar com uma energia antiga e perturbadora. Entre eles, uma oração, escrita em língua arcaica, que Batista conseguiu decifrar com dificuldade. Enquanto o olho estiver fechado, os homens do sal dormirão. O amuleto, carregado agora por Sombra, brilhava com uma luz fria e inquietante. No centro, o olho esculpido estava aberto, fixo e vigilante, como se tivesse despertado para a vingança. Lá fora, as primeiras criaturas começaram a se mover nas sombras da vila. A princípio, só sombras disformes nas janelas, reflexos estranhos que desapareciam ao serem encarados diretamente. Mas logo, os homens do sal bateram nas portas, um som arrastado, lento e macabro. Cada batida parecia carregar o peso de eras esquecidas. Dentro das casas, as vítimas desapareciam silenciosamente. Não havia gritos, apenas olhos arregalados e fixos no vazio, corpos deixados para trás, cobertos por uma crosta salgada que se espalhava lentamente, como uma mancha de gelo que corrói tudo ao seu redor. Batista sentia o medo crescendo em seu peito, uma pressão que apertava seus pulmões, enquanto o ar parecia rarefeito dentro da igreja. Tonho, dominado pela culpa, tremia a cada ruído fora do alcance da luz, consumido por um desespero que o corroía. Sombra, por sua vez, permanecia inquieto, como se a cada instante estivesse esperando pior. No auge da noite, Tonho tomou uma decisão desesperada. Ele pegou um remo velho, enfraquecido pelo tempo, e saiu sozinho rumo ao arrecife, o local que selava a prisão dos homens do sal. Seu corpo desapareceu entre as ondas escuras, deixando para trás apenas o eco de seus passos na areia molhada. O amanhecer trouxe uma calma falsa. A maré baixou, revelando um mar silencioso, mas o silêncio da vila se tornou um luto sufocante. 6 corpos foram encontrados boiando próximos à costa, rígidos e envoltos em uma crosta grossa de sal, seus olhos marcados por escamas, um lembrete cruel do preço pago. O cheiro de sal e morte continuava no ar, misturado ao silêncio dos sobreviventes, que agora evitavam até mesmo olhar para o mar, como se temessem que a própria água pudesse os engolir a qualquer momento. A vila não era mais a mesma. O medo se transformará em uma presença palpável, uma sombra que se escondia nos cantos, no silêncio entre as palavras e no frio da madrugada. Algo que aguardava pacientemente o momento certo para voltar a atacar. A vila estava tomada por um silêncio carregado de presságios. Os dias pareciam mais longos e as noites mais frias, como se a própria escuridão tivesse ganhado peso. Moradores evitavam as margens do mar, olhando para a água com olhos desconfiados, como se esperassem que algo emergisse das profundezas a qualquer instante. Batista e Sombra sabiam que a maldição não seria quebrada facilmente. A história dos homens do sal era mais antiga e cruel do que qualquer um imaginara. E Sombra carregava um segredo que poucas pessoas conheciam. Ele era descendente dos primeiros seladores do arrecife, uma linhagem marcada pelo dever sagrado de proteger a vila. Sabia que só alguém do sangue original poderia refazer o selo e prender novamente as criaturas amaldiçoadas. Na noite em que a maré começou a subir, trazendo consigo um vento gelado que atravessava até os ossos, Sombra se preparou para o que poderia ser seu último ato. Com o amuleto em uma mão e um punhal de marfim na outra, ele partiu rumo ao arrecife sob um céu escuro e sem estrelas. A vila ficou em silêncio absoluto, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Batista observou da praia, seu coração batendo forte.
As ondas batiam contra as rochas, enviando spray salgado que parecia carregar o eco dos antigos rituais. Sombra subiu na rocha mais alta do arrecife, onde as águas pareciam se agitar com uma fúria ancestral. Lá, erguendo o amuleto, começou a entoar palavras em uma língua esquecida, carregadas de uma energia que fazia o vento uivar e as águas borbulharem. A pele do mar parecia ferver, e a fúria dos homens do sal se manifestava nas ondas que cresciam em um furor descontrolado. De repente, uma onda monstruosa, como um muro de água, se ergueu e engoliu Sombra. Batista tentou correr, mas não havia nada a fazer, só observar. Quando a tempestade passou, o mar parecia calmo, mas algo havia mudado. A maré nunca mais voltou a tingir-se de vermelho, e o amuleto estava desaparecido. A vila retomou lentamente a vida, mas os pescadores nunca mais se aventuraram na direção do arrecife. O medo persistia, silencioso e presente. E, de vez em quando a maré recua demais, pegadas ainda surgem na areia, grandes, profundas, com marcas de escamas e dedos longos, indo da água para a vila. A história dos homens do sal permanece viva, uma maré de sangue e sal que nunca se extingue totalmente. Desde que seu filho Davi desaparecera no Rio do Meio, há 2 anos, o senhor Almir vivia isolado em sua casa pequena, onde as paredes guardavam silêncio e a ausência era constante. A tristeza e a culpa o acompanharam como sombras permanentes, mas havia uma coisa que nunca abandonou: o amor pelo rio, pela água que um dia levará ao filho que agora parecia chamar por ele. Naquela manhã cinzenta, com o céu pesado de nuvens, Almir preparou a velha vara de pescar que fora de Davi. O equipamento, embora gasto pelo tempo, ainda guardava o cheiro da pele do menino e a memória de tardes felizes que pareciam tão distantes. Montou seu acampamento à margem do rio, em um trecho onde as árvores fechavam o céu e a brisa fazia as folhas dançarem devagar, quase como se estivessem sussurrando segredos esquecidos. O rio do meio, naquele ponto, era estreito, com águas profundas e escuras. Havia uma quietude estranha no ambiente, um silêncio pesado que não vinha apenas da falta de movimento, mas de algo oculto ali, escondido sob a superfície negra e calma. Almir sentou-se numa cadeira de madeira gasta, lançou a linha na água e ficou imóvel, ouvindo a natureza ao redor. O farfalhar suave das folhas, o canto baixo dos grilos e o som distante do vento passando entre os galhos. Enquanto o sol baixava lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e púrpura, um som estranho e sutil começou a se destacar entre os ruídos naturais. Era o render de um molinete, aquele mecanismo antigo e familiar que Davi costumava usar com tanta habilidade. Mas não havia ninguém ali, além de Almir e a solidão. A tensão crescia no ar. O som parecia vir da mata próxima, um lugar onde o rio beijava a margem com ondas suaves e onde sombras longas começavam a se alongar com o cair da noite. Almir sentiu um arrepio que não era apenas do frio. Era como se o passado estivesse vivo ali, invisível, tentando alcançar o presente. Ele apertou a velha vara, como se buscasse nela coragem para enfrentar o que quer que estivesse por vir. O vento sussurrava mais forte, carregando o cheiro úmido da água misturado a algo metálico e antigo. O rio parecia guardar um segredo, um mistério que Almir estava prestes a descobrir. A noite envolvia o acampamento numa escuridão densa, quase palpável, que parecia engolir o fraco brilho da fogueira. O ar estava frio e úmido, umidade que grudava na pele como se o rio exalasse seu próprio hálito sombrio. Almir sentou-se na velha cadeira de madeira, o corpo cansado, mas a mente inquieta, inquietação que crescia a cada instante. O silêncio ao redor era esmagador. Apenas o sussurrar das folhas, o crocitar distante dos grilos e o leve murmúrio do rio. De repente, um som estranho e inconfundível rompeu a calmaria. O rangido metálico de um molinete de pesca girando sozinho. Era um som ao mesmo tempo familiar e perturbador, porque Almir sabia que sua vara estava presa firmemente no suporte, imóvel e vazia. O coração dele disparou. Os olhos vasculhavam a escuridão densa, tentando encontrar a origem do som. Foi então que, ao olhar para a margem próxima, ele percebeu uma coisa que não podia acreditar. Outra vara de pescar, fincada no solo com a linha lançada no rio. Era a vara de Davi, aquela que desaparecera com ele, que jamais deveria estar ali. Cada detalhe daquela vara parecia carregar o peso do tempo.
A madeira gasta, as ferragens enferrujadas e a linha que desaparecia nas águas escuras, como se algo do outro lado estivesse esperando, puxando, convidando para um encontro que Almir temia enfrentar. Aos poucos, a vara se curvou com uma lentidão cruel, sugerindo a presença de algo invisível, uma força que puxava com firmeza. Almir se aproximou, cada passo um esforço contra o medo que crescia dentro dele. Quando finalmente tocou a vara, uma corrente fria como gelo percorreu seu braço, entrando em sua alma. Era um puxão forte, não de um peixe, mas algo mais profundo, mais sombrio. De repente, a linha arrebentou e o molinete parou de girar. A superfície do rio se tornou um caos sutil. Pequenas ondas circulares começaram a se formar, como se o próprio rio estivesse respirando de maneira irregular, escondendo algo em suas profundezas. O ar parecia mais pesado, o tempo desacelerava, e Almir sentiu um nó no estômago, uma mistura de fascínio e terror. Quando a calma voltou, a vara desaparecera misteriosamente. Naquela noite, Almir ficou sentado, imóvel, encarando a água escura, ouvindo apenas o batimento acelerado do próprio coração e os ecos do molinete que já não girava mais. Ao amanhecer, pegadas pequenas, descalças molhadas, marcavam o caminho que ia do rio até o acampamento. Elas eram estranhas, com dedos alongados e marcas suaves, como se tivessem sido feitas por alguém que não pertencia àquele mundo. Seguiam até perto da barraca, onde sumiam sem deixar vestígios. Almir observou aquelas marcas com o olhar perdido, sentindo que algo antigo e inquietante havia despertado. O rio, que antes era um lugar de memórias silenciosas, tornava-se agora um enigma vivo e ameaçador. E ele sabia, no fundo, que estava sendo chamado para algo que ultrapassava o simples ato de pescar. O molinete, aquele som estranho e persistente, não era mais apenas um eco do passado. Era um convite, um aviso. Algo do fundo do rio esperava, paciente e impassível, pelo momento de se revelar. Os dias que se seguiram foram marcados por uma inquietação crescente no ar e na mente de Almir. A vila ao redor parecia seguir sua rotina, alheia ao tormento silencioso que o pescador enfrentava à margem do rio do meio, onde o tempo parecia se arrastar numa cadência diferente, mais pesada, como se o próprio rio carregasse uma memória dolorosa. Durante o dia, Almir sentava-se quase imóvel, observando as águas escuras e calmas, lançando a linha repetidamente sem esperar nenhum peixe. O que ele buscava era algo impossível de agarrar, uma conexão perdida, um resquício do filho que desaparecera sem deixar vestígios. Mas o rio lhe devolvia apenas um silêncio frio, um vazio que lhe apertava o peito. Era no silêncio que as vozes começavam a chegar, risos infantis, suaves e distantes, quase como uma canção de ninar macabra que se perdia entre o farfalhar das folhas. Às vezes, elas se tornavam claras o bastante para chamar seu nome, um chamado carregado de saudade e tristeza que o fazia estremecer. Almir, atormentado pela dúvida, perguntava a si mesmo se a mente já não lhe pregava peças ou se algo, de fato, tentava atravessar o véu entre os mundos. Numa dessas tardes cinzentas, enquanto vasculhava a margem do rio, Almir encontrou algo que apertou ainda mais o coração. Um tênis infantil, enlameado e gasto, com as iniciais DF rabiscadas com uma caneta que o tempo já havia apagado quase por completo. O objeto parecia ter emergido do fundo do rio, um fragmento tangível da presença que lhe assombrava. Desesperado, Almir procurou a mãe de Davi, sua ex-esposa, uma mulher marcada pelo sofrimento e pelo silêncio carregado de lembranças. Ao contar o que encontrara, ela chorou, uma dor silenciosa que parecia abrir feridas antigas, e implorou para que ele desistisse de procurar, dizendo que já vira o menino aparecer nas noites em que neblina invadia a vila. O garoto surgia molhado, pálido, com um sorriso estranho distante na janela do quarto dela. Ela falou com voz trêmula, quase um sussurro. Ele está tentando voltar, mas não é o nosso filho que está vindo. É algo que quer enganar, que quer puxar a gente para o fundo. Aquela revelação mergulhou Almir num mar de dúvidas e medos que parecia crescer a cada noite. Mesmo assim, a atração pelo rio era mais forte do que qualquer cautela. Ele sentia que precisava estar ali, diante da água escura, ouvindo o chamado que vinha das profundezas, mesmo que o preço fosse a própria sanidade. Quando a noite chegou, o rio parecia mais sombrio, e o sussurro do molinete girando ecoava distante, como um lamento preso no tempo,
esperando que Almir estivesse pronto para ouvir a verdade que se escondia sob as águas. Naquela quinta noite, a névoa desceu sobre o acampamento como um manto pesado, envolvendo tudo em um silêncio opressivo. O ar estava úmido e frio, e as árvores ao redor pareciam imóveis, como se estivessem aguardando algo inevitável. Almir dormia em sua barraca, exausto e consumido pela espera, quando um som familiar e inquietante quebrou a quietude. O molinete girando, claro e insistente, reverberando no ar denso da madrugada. Ele saiu da barraca com o coração disparado, o medo e a esperança se misturando em seu peito. A luz pálida da lua encoberta pela neblina, viu a vara de Davi, fincada na margem, movendo-se lentamente, sendo arrastada em direção ao rio como se uma força invisível puxasse para dentro das águas escuras e traiçoeiras. Sem hesitar, Almir correu até a vara e segurou-a com força, mas foi tomado por um puxão violento que parecia vir do próprio fundo do rio, uma força gelada e irresistível que o arrastava para o desconhecido. Seus músculos se tensionaram, seu corpo tremia, enquanto a linha do molinete se esticava com uma resistência que não pertencia a nenhum peixe. A água ao redor começou a borbulhar, formando círculos que se expandiam lentamente, como se algo emergisse das profundezas. Almir fixou o olhar, e então a figura apareceu. Um menino surgia devagar, a pele translúcida e cinzenta, os olhos abertos, vazios de vida, brilhando com um brilho pálido e triste. Era Davi, mas não como ele lembrava. O rosto do garoto era um vazio silencioso, uma sombra do passado, uma presença que não trazia conforto, mas um frio cortante que lhe atingia a alma. O corpo do menino flutuava, subindo e descendo, como se estivesse preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos, incapaz de tocar o chão ou desaparecer completamente. Almir caiu de joelhos na lama, o peso da perda e do mistério o esmagando, enquanto tentava chamar o filho. Davi, é você. Sua voz tremia, carregada de uma esperança desesperada. Mas a única resposta foi o som do molinete girando, incessante, como um sussurro do rio que reclamava algo que não podia ser negado. O tempo pareceu congelar ali, entre a margem e a escuridão do rio, onde passado e presente se misturavam numa dança silenciosa e perturbadora, e Almir soube que aquela noite mudaria para sempre sua relação com o rio e com o que havia perdido. Na manhã seguinte, o acampamento de Almir parecia engolido pelo silêncio mais absoluto. A névoa ainda pairava baixa sobre a superfície do rio, espessa e fria, envolvendo cada árvore, cada pedra, cada rastro de vida que ali permanecia. O cheiro da terra molhada misturava-se ao aroma fraco da fogueira apagada, como se o próprio tempo tivesse congelado naquele lugar. A cadeira de madeira, antiga e rachada pelo uso, estava caída de lado, vazia. Sobre o banco, repousava uma fotografia molhada, quase desbotada pelo tempo e pela umidade, mostrando Almir e Davi sorrindo, ambos jovens, cheios de vida, segurando juntos um peixe. Era uma imagem de esperança congelada em memória, um fragmento de um passado que o rio parecia querer esquecer. Perto dali, uma vara de pescar estava fincada na margem do rio, solitária e imóvel. O molinete girava lentamente, puxando linha para dentro da água em um movimento hipnótico, repetitivo, como se algo invisível estivesse firme na outra ponta, segurando que estava de uma ligação que nem mesmo a morte conseguiu romper. O vento sussurrava entre as folhas, trazendo uma sensação estranha de presença, uma expectativa carregada de um misto de medo e saudade. Era como se o próprio rio estivesse respirando, pulsando com um segredo antigo que não queria ser revelado. Um pescador local, ao passar pelo lugar naquela manhã, sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele parou, observou a cena silenciosa, sentiu o peso daquela ausência, daquela espera interminável. Pegou a fotografia, a segurou com mãos trêmulas e foi embora sem olhar para trás. Desde então, dizem os moradores que nas noites de neblina, quando o rio parece sussurrar e as sombras se alongam, é possível ouvir o som do molinete girando na escuridão. Alguns juram ter visto um menino pálido, parado imóvel à margem, seu olhar vazio refletindo as águas escuras. Outros falam de um velho pescador, sempre sentado, sempre esperando, sem nunca lançar a linha. Ninguém jamais viu o momento em que a linha foi lançada pela última vez. Porque, dizem, ele já pescou tudo que estava de si, e ali permanece, preso entre o rio e o silêncio, entre o amor e a perda, entre o mundo dos vivos e o abismo do esquecimento.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!